E aí, beleza? O ano é 1996 e agentes chegam a um hospital para reunir vários bebês órfãos para serem enviados ao programa Adão, onde serão soldados perfeitos. O programa de treinamento é extremamente difícil, no qual são ensinados que a fraqueza não é uma opção e devem ser perfeitos o tempo todo. Sempre obedecem ordens sem nenhuma emoção ou questionamento, e os treinamentos sempre envolvem muita violência. Quando completam 8 anos, o treinamento de suas mentes e habilidades avançam e começam a resolver todo tipo de quebra-cabeça e problemas estratégicos. Quando completam 12 anos, o treinamento se torna brutal e eles têm que correr quilômetros todos os dias para manter o físico. E os que ficam para trás são eliminados porque o programa não tem lugar para os fracos. Quando se tornam adolescentes, são treinados com armas e matam qualquer alvo à vista sem ter misericórdia. E quando completam 17 anos, estão prontos para o combate e é sinalizado com uma tatuagem no rosto. O melhor soldado desta turma é Todd e o ano é 1236. Ele se tornou sargento porque nunca falhou em uma missão, apesar das cicatrizes. Ele viaja pelo mundo liderando a equipe especial em batalhas brutais, durante as quais matam sem remorso ou piedade. Ele se preocupa apenas com a missão e não com seus companheiros de equipe e nunca experimentou interação humana normal. O comandante por trás dessa unidade especial é Crouch, que se orgulha muito do sucesso de sua equipe e do seu melhor soldado. No entanto, logo as coisas se complicam quando o Coronel McCool chega à base dele com uma unidade completamente nova, explicando que são soldados geneticamente modificados e quase sobre-humanos, e acredita que Crouch deve desativar seu programa com veteranos, pois são obsoletos. Crouch discorda, destacando que nada pode superar os anos de experiência dos seus soldados, então McCool propõe uma disputa entre ambas as unidades para provar qual é a melhor. McCool convoca Kane, um dos seus melhores nos testes, e Kane rapidamente prova sua superioridade. Ele é mais preciso com armas e pode levantar mais peso sem se cansar. Durante uma corrida, Todd fica à frente 20 minutos. No entanto, quando Kane começa a correr, ele ainda consegue superar Todd, mesmo que tenha começado muito depois. E no próximo teste, Todd e Kane começam a subir correntes de aço, e mais uma vez Kane se prova ser mais rápido e superior. Então, em seguida, Crouch quer provar a experiência em batalha. Então, ele pede uma luta nas correntes. McCool quer que ele enfrente mais 2 soldados que se juntam rapidamente a Todd, mas isso não faz diferença. Kane é muito forte e com poucos golpes mata os 2 soldados, jogando seus corpos no chão. Todd consegue resistir um pouco mais e pula em Kane, ferindo seu rosto e furando seu olho. Kane ainda luta e joga Todd na pilha de corpos no chão. McCool então vence, pois seu soldado foi superior, mas está furioso com Kane, porque o tal ferimento significa que ele não é perfeito e gastou muito dinheiro com ele. Achando que Todd, o seu melhor homem, está morto, Crouch aceita a nova unidade. McCool então ordena que esses corpos sejam jogados como lixo e a nave gigante transporta todos os resíduos para um planeta chamado Arcadia. Durante a viagem, Todd acorda e de repente a escotilha da nave se abre para liberar todo o lixo. Todd faz o seu melhor para se segurar, mas ainda cai no planeta. Ele consegue sobreviver à queda e observa a área. No início, ele só vê lixo, mas percebe que as pessoas estão se movendo ao redor. Todd decide segui-los, mas uma tempestade de areia começa a atingir a área e Todd precisa se segurar até que ela passe. Todd sai da tempestade e entra em um cemitério e depois chega ao que parece ser uma colônia construída por essas pessoas a partir do lixo. Ele se esgueira pelas escadas e uma rajada de vento joga Todd para fora. Ele acaba desmaiando ao perceber um grupo de garotos olhando para ele. As pessoas na colônia discutem sobre o que fazer com Todd. No final, o líder decide que vão ajudar o Todd, mas Mace deve ficar de olho nele. Enquanto isso, Todd está sendo cuidado pela esposa de Mace, Sandra. O casal tem um filho pequeno chamado Nathan, que está curioso sobre Todd, mas não permitem que ele se aproxime. Quando Todd finalmente está melhor, ele encontra a família sorrindo e se divertindo, algo que ele nunca fez. Mace faz uma muleta para ele, já que feriu a perna, e Todd ainda não responde. À noite, a família leva Todd para a sala de refeições para jantar, e todos ficam desconfiados dele porque ele come muito e não fala nada. Quando um dos políticos do grupo, Slade, pergunta sobre ele, Todd explica que foi substituído por um soldado melhor.
melhor. E apesar de todos ainda estar com o pé atrás sobre ele, a partir de então, Todd passa seu tempo com Sandra, aprendendo a fazer tarefas básicas do dia a dia, e Sandra aproveita esse tempo para ensiná-lo sobre a tal colônia. Essas pessoas estavam em uma nave viajando até outro planeta, até que a nave acabou quebrando e eles pousaram em Arcádia. Isso aconteceu há 3 anos atrás e a ajuda nunca chegou. Mas Sandra diz que agora vivem em paz, pois não são incomodados. Enquanto isso, Mercur revela que tem estado observando o sistema Arcádia e quer instalar instalações de monitoramento lá. Ele também quer enviar os seus novos soldados para patrulhar o local. Se houver refugiados, eles serão classificados como hostis, que apesar de Crouch não aprovar, é Mercur que está no comando. De volta a Arcádia, Sandra está cuidando da horta e ensina Todd a plantar. Sandra mata imediatamente uma cobra, explicando que podem ser perigosas. Uma vez, uma mordeu Nathan, ele ficou vários dias doente e é por isso que ele não consegue falar. Algum tempo depois, Todd sai com os homens para recolher coisas do lixo e eles mantêm as correntes conectadas aos seus cintos. De repente, uma tempestade de areia muito forte atinge a área e Jimmy fica preso no vento. Os homens tentam puxar a corrente e acabam levando Jimmy para uma máquina antiga e eles não têm força suficiente para puxá-lo. Mas Todd começa a puxar a corrente e sua força sozinho é o suficiente para salvar o homem da tempestade. Alguém deixa cair uma arma e Todd pega, e Mace, apesar de desconfiado, agradece sua ajuda. Uma nave voa acima deles e Todd fica curioso, mas é explicado que a nave de despejo de lixo partem sem fazer contato. Mace então pede a arma de volta e Jimmy agradece por ter salvado. Dias se passam e Todd se acostuma à vida na colônia, trabalhando com os homens, recolhendo lixo e ajudando Sandra nas tarefas domésticas. Uma noite, Todd está distraído e corta o dedo, mas não sente dor. Até que Sandra cuida do seu ferimento, ela pergunta como é a vida de um soldado. Todd explica que está sempre com medo e disciplina ao mesmo tempo. Isso faz ela perceber que tem uma vida triste e abraça para confortá-lo. Quando chega o Natal, a colônia faz uma festa, até que alguns fogos de artifício explodem e Todd os confunde com tiros. Isso desencadeia um transtorno e ele começa a ter flashbacks de todo o treinamento horrível que passou. Temendo o que pode fazer, Todd se esconde no telhado e observa a festa de longe. No dia seguinte, Todd tenta controlar seu treinamento violento, socando um tanque de combustível. Isso continua trazendo memórias brutais cheias de morte e destruição, e nesse momento Jimmy se aproxima para dar um presente como agradecimento. Mas Todd ainda está preso em suas lembranças e só vê ele como inimigo. Então empurra Jimmy e o agarra pela garganta. Quase o mata jogando em uma máquina, mas felizmente ele recupera a tempo e percebe que muitas pessoas estão assistindo tudo isso. Agora todos ficam desconfiados dele novamente e Todd continua treinando até que suas mãos sangram. Ele também se lembra de um dia em sala de aula que acabou batendo em seu colega e o seu professor apenas dizia para ele continuar e não ter piedade. Todd acorda e encontra Nathan por perto, mostrando-lhe que resolveu um quebra-cabeça. Uma cobra aparece e Todd tenta ensinar Nathan a matá-la, mas Nathan congela e Todd pega a cobra, mas não a mata e quer que Nathan tente novamente. Mas Sandra e Mace chegam e matam o animal, enquanto repreendem Todd por isso. Nesse ponto, a colônia já teve o bastante. Eles dizem a Todd que ele não se encaixa na colônia, pois tem um comportamento extremamente violento e se tornará muito perigoso, então o expulsam. Todd junta suas coisas e se afasta e se surpreende quando chora pela primeira vez na vida. E naquela manhã, Sandra e Mace estão dormindo tranquilamente quando uma cobra entra na cama. Quando ela está prestes a atacar Mace, Nathan aparece e mata a cobra como Todd o ensinou. Mace percebe que Todd só estava fazendo o certo e ensinando o garoto e sai correndo para procurá-lo, encontrando-o escondido no lixo. Ele se desculpa pelo que aconteceu e convida a voltar à comunidade. Nesse momento, uma nave cheia de soldados de Mercur chega ao planeta, que Todd sabe que é uma nave militar, fazendo Mace fugir com ele. Logo, muitos veículos e soldados saem da nave, incluindo Kane, e a colônia soa um alarme para assumir uma posição defensiva. Os soldados estão começando a atacar, atirando em qualquer coisa que esteja à vista. Explosões começam a ocorrer por todo lugar e Mace é atingido por uma delas, então Todd precisa arrastá-lo para longe. Todd tenta cuidar dos ferimentos de Mace, mas é
tarde demais, Mace morre pedindo para ele salvar sua família. Crouch recebe a notícia sobre os refugiados, mas Mercúrio ordena que os seus soldados matem todos, mesmo que sejam civis. Por precaução, Crouch decide preparar seus antigos soldados, e a líder da colônia sai para tentar se comunicar com os soldados, mas é baleada imediatamente. Os colonos abrem fogo para defender sua casa, mas suas poucas armas não são suficientes contra o exército poderoso. Logo, os soldados estão causando morte e destruição na cidade, e eles também usam lança-chamas para queimar as pessoas até a morte. Nesse momento, Todd rompe o telhado e mata um soldado com lança-chamas, então ele recolhe as armas dos corpos caídos e vai atrás do outro soldado, que está perseguindo Sandra e os garotos, mas Todd chega lá a tempo e mata o sujeito com um lançador de foguetes. Quando mais um soldado começa a atirar através da parede, Todd faz todos se abaixarem, antes de abrir a porta e atirar mais um foguete para matar o soldado. Depois Todd pega o comunicador do soldado e envia um rosnado. Mercúrio se pergunta o que poderia fazer isso e Crouch aconselha ele a retirar seus homens e Mercúrio concorda. Os soldados se vão e os colonos aproveitam o tempo para curar os feridos. Sandra fica e descobre que Mace está morto. Todd pega o máximo de armas que pode encontrar, pinta o rosto e prepara sua vingança. Todd então se esconde em segredo e atira em um dos veículos para causar confusão. Eles acreditam que há uma força rebelde militar e os soldados saem para procurá-los. Todd ataca todos sem perceberem. Um dos soldados é empurrado do telhado e outro tem uma cobra lançada contra ele. Em seguida, Todd se esconde na água para esfaquear um soldado e surpreende mais dois com uma metralhadora. Quando mais soldados chegam como reforço, Todd começa a atirar em todos eles sem se importar com os tiros de volta. Acontece que ele fez uma armadilha e está controlando a arma com cordas à distância, pois ele colocou alguns explosivos ali para matar alguns homens ao mesmo tempo. Nesse momento, uma tempestade de areia chega, então Todd se amarra enquanto o vento leva embora os últimos homens em pé. Os últimos soldados restantes estão nos veículos, então Todd pula em cima de um, atira nos soldados e abre a comporta, jogando explosivos para matar os motoristas. No entanto, Kane ainda está em seu caminhão, atacando a colônia novamente, causando ainda mais danos. Para se aproximar sem suspeitas, Todd rouba um caminhão e vai atrás de Kane, fingindo ser de sua equipe. Assim ele colide contra o veículo dele. Depois passa uma mensagem de rádio para apavorar Mercúrio. Kane pula para fora do caminhão e imediatamente pega alguns remédios de sua bolsa para os seus ferimentos. Todd vai em busca de Sandra e dos garotos para resgatá-los, mas Kane aparece para lutar contra ele. Eles se lembram muito bem um do outro e Todd quer vingança pelo que aconteceu. Assim, eles começam a trocar muitos golpes e ambos são muito fortes. Mas quando uma placa cai em Kane e os dois ficam perto de um helicóptero caído, Kane tem a vantagem, mas Todd olha para uma arma no chão. Isso distrai Kane, assim Todd usa uma lâmina de helicóptero para ferir Kane. Kane ainda está de pé, então ele soca ele até cair no chão e agarra seu pescoço para finalmente matá-lo. Momentos depois, o antigo exército de Crouch chega e encontra Todd e os sobreviventes, e não ataca porque ele ainda é o seu antigo sargento. Enquanto isso, Mercúrio percebe que perdeu todos os seus homens e ordena que Crouch decole sem os mais velhos. Crouch protesta e não quer mais saber das ordens de Mercúrio, e ele então atira imediatamente e mata Crouch. Nesse momento, a unidade mais antiga entra na nave, captura Mercúrio para levá-lo até Todd, que é tão assustador que faz Mercúrio molhar as calças enquanto implora. Depois, Mercúrio e seus companheiros corruptos são jogados para fora da nave e deixados em Arcádia, onde uma bomba que tentam desativar explode e mata todos no planeta. A nave decola e em seguida é revelado que os colonos sobreviventes embarcaram na enorme nave e finalmente estão indo para o planeta que estavam viajando. Nathan procura Todd e pede para ele pegá-lo, e Todd finalmente experimenta o que é o verdadeiro afeto, terminando assim O Soldado do Futuro, filme de ficção científica e um clássico de ação de 1999. E eu espero você no próximo vídeo. Esse foi o Solucionando Filmes. Valeu, é nóis. Fui!